pelo visto, para o presidente Lula, que autorizou o início de consultas e medidas para aplicar a lei da reciprocidade econômica contra os Estados Unidos. Em resposta ao tarifaço, claro, de 50% imposto aos produtos brasileiros, claro que era toda a economia brasileira, todo o setor produtivo, ficaram as exceções, ou realmente alguns não acabaram permanecendo, mas é o nosso repórter Igor Damasceno que tem todos os detalhes sobre o processo e como que isso na prática vai ser efetivado, principalmente pelo nosso vice-presidente Geraldo Alckmin, né, que acredita que isso pode até facilitar o diálogo com o Trump. Será? Eu tendo a acreditar que não, mas Igor, conta pra gente a estratégia em linhas gerais, vai que é sua. Muito pelo contrário, se a aplicação da lei reciprocidade de fato se concretizar, isso pode complicar as negociações com os Estados Unidos. André, bom dia para você, bom dia também para todos que nos acompanham. Olha, foi ontem à noite que o presidente Lula deu aval para que o governo federal estude de fato se vale a pena aplicar a lei da reciprocidade contra os norte-americanos. Ou seja, assim como os nossos produtos estão 50% mais caros lá nos Estados Unidos, os produtos norte-americanos também ficariam mais caros no mesmo patamar aqui no Brasil. Mas isso não é automático. O Ministério das Relações Exteriores avisou a Câmara de Comércio Exterior que o presidente Lula concedeu esse aval. Então agora a Camex vai ter 30 dias para elaborar um relatório fruto de uma pesquisa para saber se realmente vale a pena aplicar a lei da reciprocidade. Somente depois desse relatório elaborado pela Câmara de Comércio Exterior é que de fato vai ter um martelo batido pelo governo federal. Se vai aplicar parcialmente ou se é melhor deixar da maneira como está. De qualquer forma, o Palácio do Itamaraty vai avisar ainda hoje ao governo norte-americano que o Brasil estuda responder a nível, no mesmo patamar, as tarifas impostas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. A gente sabe que são mais de 3 mil produtos brasileiros que estão mais caros lá entre os estadunidenses e cerca de 700 produtos foram isentos. A expectativa do governo federal é que nem todo produto norte-americano fique mais caro aqui no Brasil. Apenas alguns, levando em consideração se a situação vai ser melhorada ou não. O governo federal aposta no multilateralismo, na expansão do mercado, ou seja, em vez de continuar insistindo, vai redirecionar os produtos não vendidos aos Estados Unidos para outros parceiros comerciais. Por isso, o presidente Lula já conversou com o presidente do Equador, Daniel Noboa, conversou com o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, conversou com o presidente da China, Xi Jinping. Ontem ele recebeu o presidente do Panamá. No início da semana recebeu aqui no Palácio do Planalto o presidente da Nigéria, Bola Tinubu. Então tudo isso faz parte da expansão do comércio exterior brasileiro para diminuir a dependência dos Estados Unidos e assim mitigar os efeitos do tarifaço. Agora resta saber se nos próximos 30 dias a Camex vai entender que pode sim aplicar a lei da reciprocidade no mesmo patamar dos norte-americanos. Há pouco, em entrevista à Rádio Itatiaia, o presidente Lula criticou Donald Trump e disse que já tentou por diversas vezes negociar, mas que foi ignorado. Vamos ouvir o presidente. Nós também temos coisa para fazer contra os Estados Unidos, mas eu não tenho pressa, porque eu quero negociar. Ô Edilene, eu coloquei nada mais, nada menos que o meu vice-presidente Geraldo Alckmin, meu ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e meu ministro do Comércio, meu ministro de Relações Exteriores, Mauro Vieira, para serem negociadores com os Estados Unidos. Até agora nós não conseguimos falar com ninguém. Esses dias o Haddad tinha marcado um telefonema com o secretário do Tesouro, ele disse que não podia, apareceu na foto reunido com o Eduardo Bolsonaro. Então eles não estão dispostos a negociar. O que eu disse? O seguinte: se o Trump quiser negociar, o Lula, a paz e amor está de volta.
Bom, então essas são algumas das duras críticas que o governo federal faz em torno dessa situação. Então, sobre as tarifas dos Estados Unidos, o Brasil tem duas estratégias para mitigar os efeitos colaterais. O primeiro deles é justamente o multilateralismo, a expansão do mercado. O segundo é investir na medida provisória que tende a proteger as empresas afetadas por esse tarifaço. E agora, a novidade é que, oficialmente, o governo vai passar a estudar se aplica ou não a lei da reciprocidade. O governo norte-americano já vai ser avisado dessa formalidade feita pelo Brasil com o aval do presidente Lula. Voltamos ao estúdio. É isso aí, Igor Damasceno. Obrigado pelas informações, esclarecimentos, o trecho também. Agora, mano, sinceramente, um dos melhores memes da história da internet, não sei se você lembra, foi aquela tuitada que o jornalista André Rizek, sempre simpático ao Botafogo, tem minha admiração, quando ele disse na véspera do 7-1 que o Brasil tomou da Alemanha, ele botou o famoso tweet dizendo: coragem, Felipão, o meio-campo alemão não marca muito. No dia seguinte aconteceu o que aconteceu em Belo Horizonte. Parece que o presidente Lula é cercado de vários Rizecs. Estão dizendo: coragem, presidente Lula, o meio-campo americano não marca muito. Vai dar bom, confia. Parabéns. Continuem nessa estratégia, vai dar muito certo. Mano Ferreira. Pois é, o presidente Lula, ele fica nessa estratégia macunaímica, né? Então, ora ele fala grosso, ora ele diz que vai aplicar a lei da reciprocidade, mas aí, no instante seguinte, ele diz: mas se ele quiser negociar, o Lulinha, paz e amor está de volta. Então, ele tenta ficar sinalizando para os dois lados, no sentido de que a base de esquerda dele é anti-americana e, portanto, gosta quando ele fala grosso. E, por outro lado, os empresários que têm uma situação pragmática de desejo e necessidade de fazer comércio com os Estados Unidos, deseja ver uma capacidade de negociação. Mas, na prática, a gente fica nesse limbo com Lula aproveitando a situação para fazer para explorar politicamente um contexto que está indo ao favor dele. Mas vale dizer também, tivemos nessa semana, o vice-presidente Geraldo Alckmin teve essa semana no México com a presidente Cláudia Sheinbaum. Presidente Cláudia. Exatamente. Grande. Falaram sobre a possibilidade de estreitar os laços. Ambos os lados trataram a reunião como produtiva para ampliação da cooperação bilateral entre os dois países, mas descartam a possibilidade de construir uma área de livre comércio, o que é uma pena, porque o que o Brasil precisa é abrir novos mercados, não apenas com os Estados Unidos, mas com todo mundo. Agora, realidade, né? Deu para sentir ali uma mágoa, né? Porque quando ele vai mencionar a tentativa de tentar dialogar, ele fala que ninguém quer falar com eles e ainda menciona a situação aí que foi o ministro Haddad ter ali uma reunião com o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, ele falar que não poderia e depois aparecer numa foto com o Eduardo Bolsonaro. Então aí a gente vê já uma mágoa muito grande em relação a essa parcela da negociação. Agora, na minha opinião, aplicar reciprocidade é um erro gigante, porque a gente depende de a gente importa muita tecnologia dos Estados Unidos, a gente importa muita coisa que a gente precisa dos Estados Unidos. Aumentar o custo disso para o nosso produtor não vale a pena.